Fala aí, galera da internet, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? E aí, meus aluninhos, tudo tranquilinho? Vamos que vamos, continuação aí, vamos à segunda parte da aula sobre realismo. Na primeira parte eu falei, né, em um âmbito geral, falei do contexto histórico da Europa. Vamos aqui ao Brasil, olha a data, 1881, que marca o início do realismo e o início do naturalismo. Muito bem, aqui no Brasil o livro que inaugura o realismo, então, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do brilhante Joaquim Maria Machado de Assis. Daqui a pouco vou falar sobre ele. Vamos ao contexto histórico. Fim da escravidão e um Kamehameha. Proclamação da República. Caramba, olha que tipo de mudança, né, houve naquela época. Claro que isso vai aparecer na arte, vai aparecer na literatura. Naquela sacudida aí no trono. Talvez ali o V de Vingança escondido, né? Início da economia cafeeira e do trabalho assalariado europeu. Ou seja, o negro estava liberto, ok, mas esse negro não sabia operar máquinas, por exemplo, então chamamos os europeus. Com isso, o negro não conseguia trabalhar, não conseguia se manter no centro urbano, passou a subir o morro, né? Está aí o início desse processo de favelização, por exemplo. E agora sim, hein? Vamos ao grande Machado de Assis. Gente, estou falando aqui, né, de um autor eleito pela crítica como um dos 5 maiores do mundo e o maior escritor das Américas. Não é somente o maior do Brasil, tá? É o maior das Américas. Impressionante, não é? Um brasileiro. E aí muitos falam na crítica que se Machado fosse francês seria o maior escritor do mundo. Esse preconceito que rola, né? Pessoas que acham que no Brasil só tem como destaque, por exemplo, jogador de futebol. Tá? Nada contra os jogadores, só um comentário, acho que você entendeu. O Brasil, por exemplo, é um celeiro de grandes cientistas, apesar de vários governos não investirem na ciência como deveriam, né? E também de grandes escritores. Temos escritores maravilhosos aqui. Bom, frase aí de Machado, ó. Eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém enche o nariz, aí entra o meu. Com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto. Vamos ver um pouquinho disso então. Há um documentário, né, posso até deixar o link aqui para vocês, que é Machado de Assis, um mestre na periferia. Recomendo bastante, tá? Bom, aqui eu falo um pouquinho sobre a vida dele. Claro que em prova, né, de vestibular não vão cobrar isso, nem eu vou cobrar em prova. Só para você conhecer aí, tá? Machado viveu sempre no Rio de Janeiro e suas obras, aliás, se passam no Rio de Janeiro. Tem até uma peça de teatro que se chama o Rio de Machado de Assis. Então, quem curte geografia e história pode também se aproveitar, digamos assim, do grande Machado de Assis, tá? Claro, você não tem que decorar isso daí também, tá? Em literatura, Machado fez de tudo, de tudo. Escreveu romance, conto, crônica, poema, crítica teatral, tudo. Mas o grande destaque de Machado foi principalmente nos contos e nos romances, tá? Botei uma lista aí para vocês. Aqui fala um pouquinho sobre ele. Veja, Machado nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Então, Machado era negro, gago, epilético, ficou órfão muito cedo, vendia bala nas ruas para ajudar em casa, frequentou muito pouco os colégios, no mais Machado foi aprendendo sozinho. Aí você pensa, então Machado era um gênio, era autodidata, aprendeu sozinho. Não é bem assim não. Na base ali de muito esforço, muita dedicação, não é? Ah, a senhora sabe francês? Poxa, a senhora podia me ensinar um pouquinho aqui depois do meu expediente? Poxa, esse livro você poderia me emprestar? Então, sempre muito interessado, sempre correndo atrás, tá? Bom, aí eu falo, né, que ele era filho de um pintor de paredes, de uma lavadeira. Aos 16 anos publicou, né, um primeiro poema dele. Trabalhou em tipografias, que é uma espécie de gráfica. Tá. Casou-se com a dona Carolina Xavier de Novaes, uma portuguesa, que era irmã de um poeta, amigo dele. Na época foi um escândalo, um tremendo preconceito, né? Porque ela, portuguesa, branca, e ele, negro, tá? Tá, eu já falei um pouquinho e tal, mais alguns detalhes. Tá, já vou falar. Ah, sim. Machado de Assis é sócio fundador e presidente perpétuo
da Academia Brasileira de Letras, que é, em sua homenagem, chamada de Casa de Machado de Assis. Nada mal, né? Para um garoto que vendia bala na rua, nada mal. Tá, já falei. Aí um pouquinho do Grande Mestre. Bom, vamos a algumas obras importantes para você, né, ir se familiarizando com Machado de Assis. Falar um pouquinho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que virou filme, virou história em quadrinho, enfim. Bom, deixa eu resumir aqui. O Brás é um típico burguês, aliás, uma figura detestável, eu diria. O Brás, ele morre, e 100 anos depois ele volta para contar como é que foi a sua vida. Claro que é uma brincadeira aí de Machado de Assis, né? Mas foi um modo também de criticar a burguesia daquela época, tá? Porque, pensa comigo, como é que foi a vida do Brás? Minimamente eu diria uma vida muito vazia, muito sem objetivos. Ele sempre viveu às custas do papai e da mamãe, nunca procurou estudar ou trabalhar, então uma vida realmente muito vazia, tá? E a obra vem criticando tudo isso. Quando esse narrador defunto vem contando, ou melhor, esse defunto autor vem contando a sua história. A propósito, como eu coloquei no outro slide, foi uma narrativa inovadora. Por quê? Porque ela não tem início, meio e fim. Ela já começa no final, né? Que é com a morte dele, aí ele volta para contar a história, tem um zigue-zague narrativo. Foi uma obra realmente que quebrou com diversos padrões. Eu diria, inclusive, que muitos filmes fazem isso, né? Muitos filmes acabaram bebendo dessa fonte. Bom, vamos lá. Para vocês terem ideia como foi uma obra inovadora, naquela época estava se formando um público leitor no Brasil. Então, o autor romântico, ele paparicava o leitor. Ele colocava notinhas de rodapé, elogiava o leitor, aquela coisa toda. Machado já vem, ó, sentando a lenha aí, ó, descendo a lenha. Ó, a dedicatória em forma de epitáfio. Epitáfio lembrando a inscrição tumular, né, o que vem no túmulo, né? Sei lá, dedicado ao marido, querida esposa, enfim. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Pessoal, normalmente quando você faz um livro, e eu escrevi 2, olha o meu segundo livro, aqui, Entre Nós, Nossas Vidas Tão Unidas, compre já. Quando nós escrevemos um livro, nós normalmente dedicamos a Deus, né, dedicamos ao ente querido. Aqui Machado já, melhor, o narrador, né, já quebra com isso, ele dedica o livro ao verme. Por incrível que pareça, Machado também fazia suas brincadeiras, tá? Ele não é um autor pesado assim, não. Só que a brincadeira dele é sutil, a gente vai percebendo aí. O defunto autor, né? Ele fala que ele não é um autor defunto, é um defunto autor. Quer dizer, o personagem, ele não foi um escritor que morreu. Ele primeiro morreu e depois ele virou esse escritor, né? Digamos assim, tá? Isso tem um objetivo. Qual é o objetivo? Se ele fosse um narrador vivo, ele teria talvez um certo receio em expor as suas fraquezas, porque ele seria julgado. Como ele já morreu, ele não tem a mínima preocupação, certo? Porque ele morreu, quem vai julgá-lo? O julgamento nosso não o interessa. Então ele fala mesmo como a vida dele foi medíocre. É isso que eu estou explicando aí e tal. Nesse fragmento ele fala um pouquinho disso. Ó. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças, obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. Olha o que ele fala, mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Então agora que ele está morto, ele tem total liberdade para falar o que ele bem entender, sem se preocupar com julgamentos, tá? A propósito, o fato de ele estar morto tem mais uma vantagem. Que vantagem é essa? Se eu chegar aos 70 anos e fizer uma autobiografia, eu sei tudo sobre a vida? Obviamente não. Dali a 5 meses eu posso ter uma experiência e mudar a minha concepção sobre a vida, concorda? Esse narrador não, ele já passou por todas as etapas, tá? Então ele tem uma visão muito ampla. Bom,
Sobre a estrutura narrativa, eu já comentei com vocês, né? Há uma quebra da linearidade narrativa, então não é previsível como um romance romântico, com início, meio e fim. Não. Há esse zigue-zague literário, repito. Começa pelo final, depois o Braz começa a lembrar da infância, adolescência, volta para a infância, fala da juventude, fala da idade madura, volta para a adolescência. Então, esse zigue-zague, tá? Aquele conversando com o leitor é mais uma característica machadiana. Às vezes ele elogia esse leitor, às vezes ele critica. Porque lembrem, o leitor da época de Machado era um leitor romântico. Aliás, o Machado ele pegou um finalzinho do romantismo. Tá? O Machado teve obras românticas, mas a título de estudo ele é autor realista. Tá? Então veja, o leitor romântico ele estava habituado a uma mesmice, a uma previsibilidade. Tá? Repito, início, meio, fim, final normalmente feliz. Nas obras de Machado isso não acontece. Muitas vezes o final não é feliz. Muitas vezes aquele personagem que sempre foi bonzinho e tal, ele quebra a cara, ele se dá mal. Então nem sempre o mal vai ser punido e o bem vai ser recompensado. Por isso que o Machado ele faz esse diálogo com o leitor. Né? Olha lá. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote. E adeus. O que é piparote? Peteleco na orelha. Então, como quem diz, leitor, se você gostar da obra, ótimo. Se não gostar, dane-se, né? Para não falar outra coisa aí. Então, isso é muito revolucionário, aliás, né? Para um país que estava criando um público leitor, formando um público leitor, você fala assim, se gostar, gostou, se não gostar, né? Que pena, digamos assim, ousadia e alegria, né? Em relação, voltando rapidinho aqui, a esse leitor romântico e a obra de Machado, que aí foi uma surpresa para a época, eu sempre comparo com filmes franceses, por exemplo, e filmes estadunidenses ou hollywoodianos, tá? Como você quiser aí. Em um filme hollywoodiano, normalmente há uma previsibilidade, concorda? Um filme de herói, por exemplo, né? Normalmente temos um final feliz, ok. Em um filme francês, por exemplo, poderia citar outros aqui, enfim, de outras origens, mas em um filme francês isso não acontece muitas vezes, né? Você não tem esse final feliz, e isso choca muitas vezes a gente. Assim foi o choque para aquela época, tá? Então, imagine que você está acostumado só a ver filme, né, de Hollywood e tal, e aí pega um filme francês, você vai estranhar. É fato isso, tá? Como que eu já falei. Veja que é uma versão para o cinema, bem antiga, e o encontro com Quincas Borba. Quincas Borba é um personagem, aliás, que depois vai ganhar um livro só para contar a história dele. Bem resumidamente, tá? O Rubião era um professor lá no interior de Minas Gerais. Ele tinha um amigo chamado Quincas Borba, que tinha um cachorro chamado Quincas Borba. Esse amigo Quincas Borba tinha muito dinheiro, mas não tinha parentes. Esse amigo morre e a herança vai para o Rubião. O Rubião pensa o quê? Tô aqui no interior de Minas, não tem mais o que fazer, vou para o Rio de Janeiro, que é onde tem agitação, os bailes da corte. Só que já no caminho, no trem, ele se encontra lá com um casal, e esse casal fica de olho na grana dele, né? Ele fica de olho na esposa lá do rapaz, na Sofia, e esse casal acaba ali envolvendo o Rubião, né? Vamos abrir um negócio juntos e tal, grandes festas, vai levando o dinheiro dele até que ele vira um mendigo, ele fica na miséria absoluta. Tempos depois ele ganha lá uma outra herança, né? Coisa de romance. Ele acaba enlouquecendo e ele cria uma filosofia que é o humanitismo. O que o humanitismo prega? O vencedor, as batatas. Essa é uma passagem lá do livro. Ou seja, a ideia de que o mais forte sobrevive. Tá? Obviamente é Machado aí brincando com a ciência, com a filosofia da época. Né? Aí está aí o humanitismo, né, que é uma releitura do evolucionismo, claro. Já expliquei, ok. Beleza. Bom, no próximo vídeo, para não ficar muito extenso, estou de olho aqui no horário, vou falar sobre os amores de Brás Cubas, tá? E aí demais obras de Machado. Até daqui a pouco. Tá comprando porcaria de segunda mão.